Olá, turma querida! Coisa boa estar com vocês de novo. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que afetam o desenvolvimento microbiano. Então, eu acho que em aulas anteriores nós já conversamos que os micro-organismos são seres vivos e como tais, eles precisam de condições satisfatórias para o seu desenvolvimento. Então é aí que entram os fatores intrínsecos e extrínsecos ao alimento. Os fatores intrínsecos são aqueles internos ao alimento, são aqueles inerentes, próprios do alimento, ou seja, são aqueles que fazem parte da composição do alimento, como o seu pH, a sua acidez, a sua quantidade de água, enfim. Tudo que faz parte do alimento é fator intrínseco, enquanto que os fatores extrínsecos são aqueles externos ao alimento, ou seja, que fazem parte do ambiente aonde se encontra o alimento. Vamos agora citar os fatores intrínsecos e extrínsecos que nós vamos estudar hoje. Vamos começar com os intrínsecos. Temos o pH, a atividade de água, o potencial de óxido-redução, conteúdo de nutrientes, constituintes antimicrobianos e as estruturas biológicas. Como fatores extrínsecos, nós vamos verificar a ação da temperatura, da umidade relativa e da presença de gases no meio. Vamos começar falando um pouco sobre a atividade de água. Primeiro fator intrínseco. A atividade de água é um dos principais fatores intrínsecos, porque sem água não há vida. E isso é fundamental para que a gente analise como se dará a conservação do alimento. É importante ressaltar que a atividade de água ela é medida através de um equipamento que usa uma escala que varia de 0 até 1. A gente pode achar isso muito pouco, mas na verdade não é, porque isso pode ter 2 e até 3 casas decimais, que vai fazer com que eu possa ter milhares de resultados. O que é importante saber? Que quanto mais próximo a 0, menor a atividade de água e mais difícil de haver o desenvolvimento microbiano. E quanto mais próximo a 1, maior a atividade de água, é mais fácil de haver desenvolvimento microbiano e mais próximo da água estará aquele alimento. Então, importante observarmos que a maior parte dos micro-organismos só conseguem se desenvolver em atividades de água acima de 0,8, sendo que os micro-organismos mais exigentes são as bactérias. É claro que existem exceções, existem bactérias que gostam de ambientes com muito sal, então elas conseguem se desenvolver em ambientes com atividades de água menor. Da mesma forma, existem bolores e leveduras que preferem se desenvolver em alimentos secos. E isso faz com que haja uma redução na atividade de água mínima para seu desenvolvimento. Mesmo assim, a menor atividade de água onde há desenvolvimento microbiano é a atividade de água de 0,6 ou 0,60. Abaixo disso, não há desenvolvimento de nenhum tipo de micro-organismo. Aqui tem alguns exemplos de alimentos e suas respectivas atividades de água. A gente pode observar que carnes, pescados, leites, todo tipo de bebida, hortaliças frescas, em salmoura, frutas em calda, tudo isso tem uma atividade de água muito alta, de quase 1, né? 0,98 é quase 1. Então, esses alimentos provavelmente vão estar mais susceptíveis ao desenvolvimento de micro-organismo. Diferente desses alimentos aqui, ó, doce, chocolate, mel, macarrão, batata frita, verduras desidratadas, ovos, leite em pó, tudo isso tem uma atividade de água abaixo de 0,60. E a gente acabou de ver que abaixo de 0,60 não há desenvolvimento de micro-organismo. É por isso que lá na indústria ninguém compra o ovo na sua forma natural. Eles compram os ovos em pó, justamente para que eles não tenham perigo de perder aquela matéria-prima pelo desenvolvimento de algum tipo de micro-organismo.
Outro fator intrínseco importantíssimo é o pH, que tem relação com a acidez do alimento. A escala de pH é diferente da escala da atividade de água. Enquanto a atividade de água variava de 0 a 1, o pH varia de 0 a 14, sendo que aquelas substâncias que apresentam pH abaixo de 7 são consideradas ácidas. E as substâncias que apresentam pH acima de 7 são consideradas alcalinas. As substâncias que apresentam pH exatamente de 7 são substâncias neutras, né? Ou aquelas que estão aqui ao redor são as próximas à neutralidade. Bom, o pH é tão importante para a conservação e para a multiplicação dos micro-organismos presentes nos alimentos que existe uma classificação dos alimentos de acordo com o pH. Então, aqueles alimentos que apresentam pH maior ou igual a 4,5 são denominados alimentos pouco ácidos. Aqueles que apresentam pH entre 4 e 4,5, denominados de alimentos ácidos. E os que apresentam um pH menor que 4 são denominados alimentos muito ácidos, né? É bom ressaltar que a maior parte dos alimentos tem algum tipo de acidez. São poucos os alimentos que estão acima de 7, que são alcalinos. Essa tabela ela mostra a questão do desenvolvimento de micro-organismos para cada uma das faixas de pH da classificação dos alimentos pelo pH. É possível verificar que praticamente todos os micro-organismos conseguem se desenvolver em pH acima de 4,5 e que à medida que eu vou baixando o pH, vai reduzindo também a quantidade de micro-organismos que conseguem se desenvolver ali. É possível observar, por exemplo, que para o pH abaixo de 4, apenas algumas bactérias produtoras de ácido, os bolores e leveduras, conseguem se desenvolver. Quanto ao fator intrínseco potencial de oxirredução, é importante frisar que ele tem uma relação com a quantidade de oxigênio que está presente no alimento. Então, aquele alimento que tem um potencial de oxirredução muito elevado, muito positivo, implica que ele vai ter muito oxigênio lá dentro. Já aquele alimento que tem um potencial de oxirredução negativo, implica que não vai ter oxigênio lá dentro. E a gente sabe que vários micro-organismos precisam do oxigênio para conseguir se desenvolver, enquanto outros é justamente o contrário. Eles precisam da ausência do oxigênio para conseguir se desenvolver. Então, por exemplo, no leite, que tem um potencial de oxirredução bastante alto, né, de mais 200 a mais 400, apenas os micro-organismos que precisam do oxigênio para sobreviver é que conseguem se desenvolver aí. Já na carne enlatada, que tem um potencial de oxirredução negativo, aí vai ser o contrário. Os micro-organismos que conseguem se desenvolver na ausência do oxigênio é que vão conseguir sobreviver nesse tipo de alimento. Aqui está o exemplo da carne moída, do suco de uva e do suco de limão, que apresentam potenciais de oxirredução bastante elevados e, consequentemente, os micro-organismos potenciais para se desenvolver aí são aqueles que precisam muito de oxigênio. Quanto ao conteúdo de nutrientes, é importante a gente lembrar que os micro-organismos, como seres vivos, eles precisam se alimentar, mas eles são muito pequenos, então eles vão requerer fontes de carbono e fontes de nitrogênio, sendo que as principais fontes de carbono que os micro-organismos conseguem metabolizar, digerir, né, vamos dizer assim, são os carboidratos, que nesse caso são os açúcares e as farinhas, e as gorduras e óleos, certo? Os bolores, né, e as leveduras são os principais agentes que vão consumir a fonte de carbono na forma de carboidrato. E não é à toa que os produtos da panificação são tão
decompostos, são tão estragados mesmo pela ação dos bolores, né? Por quê? Porque eles preferem os carboidratos e os produtos da panificação são ricos em carboidratos. Já as bactérias, elas preferem as fontes de nitrogênio, principalmente as proteínas, e é por isso que os alimentos de origem animal, que são ricos em proteínas, são tão deteriorados pelas bactérias. Bom, existe ainda um fator intrínseco chamado constituinte antimicrobiano, que nada mais é do que substâncias presentes no próprio alimento que inibe o desenvolvimento dos micro-organismos, como é o caso da lisozima, encontrada no ovo, no cravo é encontrado o eugenol, nas amoras o ácido benzoico, que inibe o desenvolvimento de bolores e leveduras, na canela o aldeído cinâmico, no leite cru, nas primeiras horas após a ordenha, é encontrada essa lactenina, que também ela inibe a multiplicação de vários tipos de bactérias. E no alho tem aqui a alicina, que é uma substância que chega a eliminar alguns tipos de micro-organismos, e não é à toa que nossa avó manda a gente tomar um chá de alho com limão quando a gente está gripado para melhorar, né, a garganta, que geralmente tem muitas bactérias lá quando estamos doentes. A última estrutura biológica que nós vamos ver, quer dizer, o último fator intrínseco que nós vamos ver são as estruturas biológicas que servem de barreira para a entrada dos micro-organismos. Na verdade, são as cascas, todo tipo de casca, casca de semente, de nozes, de ovos, de frutas, pele, pelo, tudo isso que serve de barreira para a entrada do micro-organismo, eu posso considerar como estrutura biológica e vai dificultar, né, o acesso do micro-organismo à polpa, às fontes de carbono ou de nitrogênio que eles tanto querem para se alimentar. Vamos agora falar um pouquinho sobre os principais fatores extrínsecos, lembrando que são aqueles fatores que são externos ao alimento. Vamos começar pelo mais importante, que é a temperatura. A temperatura é tão importante que existe uma classificação dos micro-organismos de acordo com a temperatura que é ótima para o seu desenvolvimento. Então, os micro-organismos podem ser classificados como mesófilos, termófilos ou psicrotróficos. Os mesófilos são os que preferem a temperatura ambiente para se desenvolver. Os termófilos preferem temperaturas mais altas. E os psicrotróficos são aqueles que preferem friozinho para se desenvolver. É importante ressaltar que os micro-organismos patogênicos, praticamente a totalidade deles, são mesófilos. E por isso nós temos que evitar armazenar os alimentos à temperatura ambiente para que não haja o desenvolvimento desses micro-organismos que causam doenças. Um segundo fator extrínseco é a umidade relativa, que ela está totalmente relacionada com a atividade de água, como podemos ver aqui. Umidade relativa é a atividade de água vezes 100. E que relação é essa? A relação é a seguinte: se a umidade relativa estiver muito alta, ela pode elevar a atividade de água do alimento. E isso vai fazer com que esse alimento se torne mais susceptível ao desenvolvimento de micro-organismos. Agora, se a umidade relativa estiver muito baixa, isso pode provocar o ressecamento do alimento e vai fazer com que esse alimento perca qualidade. O último fator extrínseco que nós vamos verificar é a presença de gases no meio. O conceito é que diferentes tipos de gases no meio interferem no desenvolvimento dos micro-organismos. Bom, como a gente sabe que tem vários micro-organismos que preferem a presença e outros que preferem a ausência,
do oxigênio para conseguir se desenvolver, se eu mudo a composição dos gases, eu vou estar selecionando também o tipo de micro-organismo que está se desenvolvendo ali. Então, na hora que eu estou preparando uma batata palito congelada, né? Eu quero que aquela batata dure mais tempo, que não haja desenvolvimento de micro-organismo. O que é que eu posso fazer? Eu posso remover o ar dali de dentro e injetar um gás carbônico, um nitrogênio ou uma mistura de gases, contanto que não tenha o oxigênio, que vai facilitar o desenvolvimento de vários micro-organismos que deterioram a batata. Bom, gente, é isso. Por hoje, nós ficamos por aqui. Até a próxima!